É importante a gente falar de quem é o Paulo Nobre. Claro, né? O Paulo Nobre colocou, por exemplo, 200 milhões de reais nas contas do Palmeiras. Ele não foi avalista de empréstimo. Ele fez um primeiro empréstimo como avalista, mas ele percebeu que para o Palmeiras, no aspecto financeiro, seria muito ruim. Teria uma série de taxas a mais. Então, ele colocou 200 milhões de reais nos cofres do Palmeiras durante o período em que foi presidente. Ele já foi restituído em boa parte desse dinheiro, assumiu direitos econômicos de alguns jogadores e hoje a dívida está na casa dos 100 milhões de reais. A gente está falando de alguém que tem, por exemplo, 2 aviões. Quem você conhece que tem um avião? Ele tem 2. O Bruno sonorizado. Não, tô pensando. Ele tem o 2 Jorge aviões. pegou imposto do E ele tem... Você conhece alguém que tem um estádio? Não. Ah, eu tenho um estádio. Só para terminar de falar sobre quem é o Paulo Nobre é acionista, é um dos principais acionistas do Brasil de um banco gigante como o Itaú. Então a gente está falando de alguém que tem muito dinheiro. Tá. E aí ele, discutindo com pessoas próximas, ele revelou a vontade de comprar o Allianz Parque. É óbvio que não seria comprar para pessoa física. O Paulo Nobre vai passar a ser proprietário do Palmeiras. Ele compraria o estádio e armaria um esquema para que esse estádio fosse adquirido em longas parcelas, em vários e vários anos, pelo Palmeiras. Isso precisaria passar pela aprovação do Conselho Deliberativo, mas seria um passo importante para um clube que vive em guerra com a W Torre. Só para trazer alguns elementos a essa discussão. Palmeiras e W Torre já discutiram sobre a venda de entradas. Palmeiras e W Torre recentemente brigaram por conta do gramado. Até o camarote, que ganhou a instalação de uma câmera, virou alvo de todo jogo ele compraria o direito de ser o superficiário ali, né, do estádio, porque o estádio hoje é controlado pela empresa, então ele acho que montaria uma empresa para controlar o estádio. Não é a primeira vez que o Paulo Nobre pensa nessa possibilidade. 3 anos atrás... Quanto custa, Nicola? Então, essa é uma questão importante. 3 anos atrás, o Paulo Nobre já teve essa ideia. A situação era completamente diferente. A W Torre não tinha a mínima pretensão de vender o estádio. O mercado imobiliário no Brasil ia muito bem e a condição financeira da W Torre era boa. O Paulo Nobre entende que, pelo menos foi o que ele passou para essas pessoas próximas, que a situação se inverteu. A W Torre vive um momento financeiro difícil, como várias construtoras no país. O mercado imobiliário vive uma crise como há muito tempo não existia. Então, a partir daí, poderia haver uma negociação. O Palmeiras calcula que o estádio custou 400 milhões de reais. A W Torre garante que gastou 600 milhões de reais. A proposta do Paulo Nobre seria mais ou menos entre os 400 que ele imagina que foi gasto e 600 que a W Torre imagina. Mas o valor é muito maior do que o que foi construído. Conversei um pouquinho antes do programa. Então, depende da condição financeira do teu parceiro, Bruno. Você vai comprar um carro. Se o dono do carro está absolutamente tranquilo, ele pode vender pelo preço que ele quiser. Mas um estádio não é um negócio, não é um carro, porque o negócio dá lucro. Sim. Se quem é o dono entende que dá lucro e que em tantos anos você recupera o investimento, o carro você não vai recuperar o investimento, o negócio você recupera. É importante só colocar todos os pontos. A W Torre teve que vender recentemente o JK, que é um shopping em São Paulo, que ela gastou muito, que ela imaginava que pudesse lucrar bastante, por conta dessa condição financeira complicada. Ela vendeu o JK por um preço muito menor. O estádio estaria entre o dobro e o triplo do que o Paulo já colocou hoje no clube. Sim, não seria um investimento completamente fora da realidade para ele. Eu conversei um pouquinho antes do programa começar com o Rogério Dezembro, que é o responsável por gerir o estádio a partir da W Torre. Ele garante que hoje, se a W Torre fosse colocar o estádio à venda, ela não venderia o estádio por menos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essa conta, de acordo com ele, tem a ver com EBITDA, cálculo, tem a ver com shows, tem a ver com a capacidade de faturamento do estádio. Então, a gente já vê que há uma diferença enorme entre o que o Paulo Nobre imagina que o estádio vale e o que a W Torre imagina poder pedir.